Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para darmos início à nossa escola bíblica dominical, nesta manhã do dia 24 de maio de 2020. Estaremos dando continuação à lição de número 2, que tem por título A Natureza Humana. E o texto bíblico básico está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 10, também fará parte deste texto bíblico, diz assim o versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa aula de hoje será com o presbítero Fernando. Neste momento estarei orando. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela noite que tu nos deste, pelo dia que já começou e pela esta escola bíblica dominical. Que os teus filhos possam neste momento, Senhor, estarem regozijando-se na sua presença. Se é com cada um, eu te peço, eu te agradeço, nós te amamos, ó Deus. Fica conosco, nos oriente. Abençoe também o professor, Senhor, o presbítero Fernando e toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos. Eu quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos dando sequência ao nosso estudo acerca da natureza humana, que é a nossa lição número 2. Na aula passada, nós falamos sobre a primeira parte que compõe ou constitui o homem, ou o ser humano, que é o corpo. Na aula de hoje, na nossa sequência desse estudo, nós falaremos sobre a natureza psicológica, que é a alma, e a natureza teológica, espírito. Vamos refrescar a nossa memória e trazer algumas coisas que foram faladas na aula passada. Na aula passada nós aprendemos acerca da primeira parte que constitui o homem, que é o corpo. Do ponto de vista de sua constituição ou formação, o homem, na antropologia teológica, passa a ser descrito como um ser tríplice ou tripartido, composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas do ponto de vista de sua natureza, o homem possui 2 naturezas, que é a natureza humana, ligada com o corpo, e a natureza divina, ligada com a alma e o espírito. Isso é importante nós trazermos nesta aula também, para que fique bem claro, para que fique gravado na nossa mente acerca dessa formação do homem na antropologia teológica e também
o ponto de vista de sua natureza. A gente observa claramente que esse estudo, como falou bem a nossa pastora Graça Salles, é um estudo que visa estar alinhado com a corrente teológica tricotomista, dizendo que o homem possui corpo, alma e espírito. Qual é o assunto de hoje? Na aula de hoje, daremos sequência ao estudo acerca do homem do ponto de vista da antropologia teológica e de sua natureza. A antropologia teológica, que é corpo, alma e espírito, mas nós já falamos sobre o corpo e vamos falar hoje sobre alma e espírito. E sua natureza, que é a natureza divina, alma e espírito. Nós falamos sobre a natureza humana, que é ligada com o corpo, na aula passada, e hoje falaremos sobre a natureza divina, alma e espírito. É importante nós lembrarmos sobre as palavras que foram ditas na aula passada, tendo como a sua etimologia no hebraico e também no grego, a palavra alma e a palavra espírito. A palavra alma no hebraico é a palavra nefesh, que significa alma ou vida. Mais frequentemente, esse termo abrangente significa meramente vida, próprio eu ou pessoa. E a palavra espírito, ruach, significado básico é ar em movimento, vento, sopro, hálito, denotando também a totalidade da consciência imaterial do homem. Lembrando, no grego, a palavra alma e espírito no grego é psique e espírito no grego é pneuma. É importante nós estarmos falando sobre isso novamente, porque vamos falar sobre essas duas partes que compõem o ser humano. A alma no pensamento grego pode ser a sede da vida ou a própria vida. A segunda parte interna do ser humano, equivalente ao ego, a pessoa ou a personalidade. A alma por contraste com o corpo. E pneuma, espírito, no grego, significa basicamente vento ou hálito, referindo-se ao espírito de um homem ou de uma mulher. O espírito, portanto, vincula os seres humanos ao mundo espiritual e os ajuda a interagir nessa dimensão. E também os capacita à comunhão com Deus. Vamos falar agora sobre a origem da alma. Muitas pessoas podem se perguntar como a alma é criada, em que momento, como se deu origem à alma. Essas são perguntas que devem ocupar a mente de muitas pessoas cristãs e não cristãs também. Nesse estudo nós falaremos um pouco sobre a origem da alma, lembrando a todos vocês que esse é um estudo que não se resolve ou não se define tudo, se diz tudo em poucos minutos. Esse estudo que nós estamos fazendo hoje é um estudo resumido, é um estudo sintético ou sintetizado, abordando apenas as coisas mais importantes. No campo da medicina ou da biologia, ninguém discute a origem do corpo físico do ser humano. Está aí. Mas cientificamente está claro que o corpo humano tem sua origem no ato da concepção. A origem da alma é mais difícil de ser determinada. Eu trouxe aí as teorias da origem da alma que buscam bases na Bíblia, que são elas: a teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo e a teoria o traducianismo.
A primeira teoria, que é a teoria da pré-existência, segundo ela, uma alma criada por Deus em tempos passados entra no corpo humano em algum momento do desenvolvimento inicial do feto. Mais especificamente, a alma de cada pessoa tinha existência consciente e pessoal num estádio prévio. Então nós vemos que essa primeira teoria acredita nisto aí que vocês estão acabando de ler e de acompanhar comigo. Já a segunda teoria, que é a teoria do criacionismo, de acordo com essa teoria, cada alma individual deve ser considerada uma criação imediata de Deus, que deve sua origem a um ato criador direto. Isso aí é o que crê a teoria do criacionismo. E terceira e última teoria, que é a teoria chamada o traducianismo. Essa teoria sustenta que a alma é transmitida pelos pais, assim como o corpo o é. Então nós acabamos de falar sobre, digamos, as três principais teorias sobre a origem da alma. É importante nós frisarmos que essas teorias devem ser estudadas à luz das Escrituras. Nós temos que compará-las com a Bíblia Sagrada e dizer o que a Bíblia Sagrada tem a dizer. E a palavra final sempre é das Escrituras. O que nós podemos dizer, olhando para as Escrituras, é que o homem foi feito alma vivente somente após o sopro de Deus, no momento inicial da criação do primeiro ser humano na face da terra. Antes de Adão não há qualquer, mas não há mesmo qualquer indicação nas Escrituras da existência de almas, guardadas numa espécie de celeiro de almas, num lugar, nos planetas, como entendem os espíritas, como entendem algumas teorias. Isso é fato, a gente precisa abraçar as Escrituras, porque as Escrituras sempre terão a palavra final. Sempre terão uma palavra final. Então, olhando para a criação do homem, na criação fica evidente que o homem, ou antes, sua alma não é preexistente de forma alguma. A Bíblia declara: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, conforme relata Gênesis 2, versículo 7. Não só o seu corpo foi originado, mas também, nesse mesmo instante, tornou-se alma vivente. Não há qualquer dúvida de que a partir desse momento ele tinha a missão de crescer e multiplicar a sua espécie sobre a terra. Adão então vai reproduzir sua espécie. Seus filhos foram gerados conforme sua imagem e semelhança. Então, olhando para as Escrituras, nós não vemos absolutamente isso que muitas teorias pregam, ensinam, mas vemos nas Escrituras que o homem foi formado do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas
o fôlego da vida. Nós podemos entender, através das Escrituras, que quando uma pessoa ela é gerada no ato da concepção, simultaneamente a alma é fundida, é criada juntamente com o corpo. É assim que nós acreditamos, baseado naquilo que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. O pastor e teólogo Elinaldo Renovato de Lima, no livro Teologia Sistemática Pentecostal, falando sobre a origem da alma e abordando sobre essas teorias, ele tem algo muito importante a afirmar, algo muito importante e afirmativo. Ele diz o seguinte, abre aspas para o nosso teólogo pentecostal: de fato, o homem, desde a fecundação, não é um aglomerado de células, como dizem os cientistas ateus e materialistas. É um ser completo, composto de espírito, alma e corpo. Toda nova pessoa humana é fruto da ação imediata de Deus e da dos pais. Deus e os pais produzem o sujeito inteiro, mas os pais podem reproduzi-lo somente enquanto é um ser material vivo, isto é, tem o corpo, e Deus o produz imediatamente enquanto é um ser pessoa, isto é, tem uma alma. Ele cita também Meyer Pillman, explicando a origem das almas após a criação do homem. Ele diz que Meyer Pillman corrobora com esse entendimento. Abre aspas para Meyer. A origem da alma pode explicar-se pela cooperação do Criador com os pais, no princípio de uma nova vida, a divina criação e o uso criativo de meios agem em cooperação. O homem gera o homem em cooperação com o Pai dos Espíritos, referindo a Deus. O poder de Deus domina e penetra o mundo, de maneira que todas as criaturas venham a ter existência segundo as leis que ele ordenou. Portanto, os processos normais da reprodução humana põem em execução as leis de vida, fazendo com que a alma nasça no mundo. Assim podemos concluir que a alma humana se forma segundo as leis da procriação deixadas por Deus numa cooperação entre os pais biológicos e o Pai dos Espíritos, que é Deus. Cada vez que um gameta masculino funde-se com um feminino no casamento ou fora dele, pela lei do Criador, forma-se um conjunto espírito mais alma dentro do homem. Então, esse é o nosso entendimento acerca da origem da alma. Agora, no tópico 3, nós vamos falar sobre a natureza psicológica da alma. Vocês puderam observar que aparece a palavra aí, psicológica. A natureza psicológica, que é a alma. A palavra psicológica vai nos levar à palavra psicologia. A psicologia é uma ciência que estuda os processos mentais e do comportamento do ser humano e suas interações com o ambiente físico e social. A palavra psicologia é formada de duas palavras gregas, psico, que é alma ou atividade mental, e logia, que é o estudo. Então podemos definir psicologia como estudo da alma e da atividade mental. Após o homem ser modelado do pó da terra, a ação do Senhor prosseguiu na criação da alma e do espírito.
Na Bíblia, o termo alma é mencionado claramente como resultado do sopro de Deus no corpo do primeiro homem. A palavra alma, nos originais hebraico, nefesh, grego psique, ocorre mais que 800 vezes, indicando sua importância na estrutura humana. Qual é a definição de alma? Subtópico 3.1. O corpo e a alma existem em conjunto e são indivisíveis. O que isso quer dizer para nós? Alguém acertadamente disse que nós não somos um corpo que temos uma alma, mas somos uma alma que temos um corpo. Então, quando falamos que o corpo e a alma existem em conjunto, é que a alma, como sede das emoções, ela precisa de um corpo para exprimir, externar todas essas emoções e todas essas ações. Tem aí duas referências bíblicas. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Fazemos aí a alma, o corpo e a alma agindo em conjunto. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha. Isaías 10:18. Quais são as principais características? As principais características do homem estão na alma, que são ideias, pensamentos, amor e etc. A alma é a identidade do indivíduo, o princípio inteligente que anima o corpo. A alma utiliza-se dos órgãos e sentidos para comunicar-se com o mundo exterior, a sede da nossa personalidade. A alma é o resultado da criação imediata de Deus. A alma suspira pela proteção, comunhão e provisão do Senhor. Então a alma é tudo isso que nós acabamos de ler. É a identidade do indivíduo. É o princípio inteligente que anima o corpo. O corpo sem a alma, algumas vezes nós vamos encontrar na Bíblia que a alma ela faz referência a isso que anima o corpo. Então, o princípio inteligente que anima o corpo é a alma. Então, o corpo sem a alma é algo inativo. Não há condições de haver qualquer resposta de inteligência, de emoções, o corpo sem a alma. É a sede da nossa personalidade. Quando falamos isso, que a alma é o nosso próprio eu. É o nosso próprio eu. É o resultado da criação imediata de Deus. Deus, ao criar o ser humano, o corpo humano, o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Aí está a frase de um pensador cristão, C.S. Lewis. Ele diz que você não tem alma, você é uma alma, você tem um corpo. Você tem um corpo. Essa frase é muito importante no momento, pelo fato de que eu não sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui por fora, mas eu sou essa pessoa, sou eu aqui dentro, que está dentro desse corpo. Isso que nós chamamos de alma.
Muito importante nós falarmos sobre isso. Agora o 3.2 sobre as faculdades da alma. A palavra de Deus aponta-nos a alma como sendo composta de 3 partes: emoção, vontade e razão. A emoção é a parte da alma onde se abrigam os sentimentos, como amor e angústia, por exemplo. Aí nós temos aí as referências bíblicas, não vamos mencioná-las para ganharmos tempo. Então a emoção é a parte da alma onde se abrigam os sentimentos, como amor e angústia, por exemplo. A vontade, que é a sede dos desejos da alma, Eclesiastes 6.2, Isaías 26.9. Os irmãos que estão nos acompanhando podem abrir aí a Bíblia Sagrada e lerem essas referências. Vocês podem ler essas referências. A razão é também conhecida como mente ou intelecto. Então essas três partes compõem a alma, as faculdades da alma. A palavra de Deus aponta-nos a alma como sendo composta dessas 3 partes: emoção, vontade e razão. Aí o 3.3 fala sobre como lidar com as emoções. Nós vivemos uma época muito difícil, onde muitas pessoas estão vivendo com as suas emoções abaladas. Mas as Escrituras, ela tem para nós, o livro de Deus, ela tem todos esses, digamos, remédios para tratar essas emoções que estão abaladas, o sistema emocional abalado. O mundo hoje está sofrendo por essa pandemia que nós estamos vendo. E muitas pessoas estão trancadas dentro de casa, sofrendo por ansiedade e até mesmo por depressão. Então esse subtópico 3.3, como lidar com as emoções, é extremamente importante, porque vai nos ensinar que o livro de Deus ele nos ensina a proceder, como proceder diante desses desafios emocionais. A palavra emoção tem origem no latim ex movere e significa mover para fora. As emoções exercem influência direta sobre os pensamentos e ações do indivíduo, de forma negativa ou positiva. Por esta razão, precisam ser controladas. Deus registra nas páginas do seu livro como o ser humano deve proceder diante dos desafios emocionais para um viver saudável. Observe, a ansiedade, a palavra de Deus, ela nos ensina como lidar com a ansiedade, com o desânimo, com o medo, com a impaciência, com o ódio e ira, com a frustração e engano, solidão e inveja. Aí estão todas as referências bíblicas, cada uma falando sobre um assunto. Ansiedade, 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Os irmãos que quiserem, e é bom ler todas essas referências, que o livro de Deus ele ensina como nós devemos lidar diante desses desafios emocionais para termos uma vida saudável. É importante que o homem ele é sempre visto como um todo. Ele é visto pela palavra de Deus como um ser formado por corpo, alma e espírito. Então, essas emoções devem ser vividas, devem ser encaradas de forma saudável. E a palavra de Deus ela possui esses remédios, digamos assim, para tratar das nossas emoções.
Nós vamos falar agora sobre a natureza teológica, que é o Espírito. Qual é a definição de Espírito? A Bíblia indica Deus como a causa originadora e conservativa de todo o universo, tendo criado o ser humano à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Pode-se dizer que o homem é um espírito que possui uma alma e habita um corpo físico, conforme a referência bíblica aí, João 4, 24. A referência bíblica vai nos dizer que Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Essa é a referência bíblica. Mostrando que Deus, ele como Deus Todo-Poderoso, requer que os seus adoradores venham adorá-lo em espírito e em verdade. É importante nós frisarmos isso, que o espírito, mais na frente nós vamos ver que ele é a parte que se comunica com Deus. É a parte do homem tripartido onde se comunica com o Criador. O espírito do homem, eu trouxe aí para nós. O espírito é a parte imaterial do homem, que juntamente com a alma forma o homem interior, conforme disse o apóstolo São Paulo em Romanos 7, versículo 22. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, podemos dizer que esse homem interior é o conjunto espiritual formado pela alma e pelo espírito, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quais são as funções essenciais do espírito? Uma das primeiras funções essenciais do espírito é receber iluminação e revelações diretamente de Deus. Para nós compreendermos todos esses pontos que nós falaremos, é importante nós falarmos que o espírito é a parte, o homem é tripartido. Ele possui corpo, alma e espírito. O espírito é a parte imaterial do homem, ou a natureza divina, que se comunica com Deus. O corpo, ele externa tudo aquilo que a alma precisa externar. A alma é a sede das emoções. E o espírito, digamos que é a sede, a morada de Deus. Então, quando nós falamos que a primeira função essencial do espírito é receber iluminação e revelação diretamente de Deus, como isso acontece? Biblicamente falando, o homem, quando ele nasce de novo, quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ter uma nova natureza. E automaticamente o seu espírito é regenerado. Porque o homem sem Deus, o homem sem Cristo, é impossível dele ter essa iluminação sem uma ação poderosa do Espírito Santo. Então o homem, quando ele não tem Deus, o homem sem Deus, o homem não regenerado, não tem condições
nenhuma de receber essa iluminação ou essas revelações diretamente de Deus, pelo fato de que ele está morto no pecado, ele precisa de iluminação, ele precisa de regeneração. Mas se tratando do homem que é salvo, transformado, ele é regenerado, o seu espírito é regenerado, ele agora passa a ter essa iluminação e essas revelações diretamente de Deus, porque o seu espírito foi regenerado. Ele foi reconciliado com Deus novamente através de Cristo, porque isso havia se perdido quando os nossos pais pecaram lá no jardim. E Cristo, quando veio ao mundo, era uma forma de Deus estar reconciliando consigo o mundo através da morte vicária, expiatória e substitutiva de Jesus. Então, uma das funções essenciais do Espírito é receber iluminação e revelações diretamente de Deus, mas somente o Espírito regenerado, o Espírito a pessoa que nasceu de novo, que recebeu uma nova natureza. Então, ela recebe uma dessas funções, que é iluminação e revelações diretamente de Deus. Quando o homem ele é regenerado, o seu espírito passa a ter comunhão com Deus. Ele passa a usufruir de iluminação e revelações diretamente da parte de Deus. A segunda função essencial do espírito é reverenciar a Deus. Este ponto também é muito importante, dizendo que a pessoa, quando ela é regenerada, o seu espírito é regenerado, quando ele passa a receber iluminação e revelações diretamente de Deus, ele passa a reverenciar a Deus. Ele passa a tratar Deus como o ser soberano, o ser absoluto, que comanda os céus e a terra, que governa com poder, autoridade e soberania. A falta de reverência a Deus vai fazer com que nós venhamos entender que não há uma regeneração. Quando a pessoa não reverencia a Deus, isso denota que o seu espírito está num estado de ainda morto no pecado. Quando a pessoa reverencia a Deus, está denotando que ela passou por esse processo de regeneração. Então, um cristão verdadeiro, genuíno, um cristão que foi regenerado, transformado, ele passa a reverenciar a Deus em seu espírito. Ele passa a tratar as coisas de Deus de forma reverente. Ele passa a tratar as coisas de Deus com santo temor e tremor. Tudo aquilo que Deus odeia e detesta, por intermédio da sua santa palavra, essa pessoa passa também a reverenciar a Deus no seu espírito, passa a odiar, detestar e abominar as coisas que Deus detesta e abomina. Outra função essencial do espírito é adorar a Deus. Adorar a Deus. Essa é a parte no homem que adora a Deus. Nós já lemos aí uma referência bíblica que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diz também a palavra de Deus que o Senhor, que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Quando a pessoa ela tem o seu espírito regenerado, ela passa a adorar a Deus não pelo que Deus ele tem a oferecer a ela, mas ela passa a adorar a Deus por aquilo que Deus é. Deus é Deus. Deus é santo. Deus é todo-poderoso.
Deus é criador dos céus e da terra. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Então, uma das funções essenciais do Espírito é também adorar a Deus. É adorá-lo na beleza da sua santidade. É reverenciá-lo como tal. E essa reverência vai nos levar a adorar a esse Deus, fazendo com que a nossa adoração não seja uma adoração mesquinha, uma adoração falsa, mas uma adoração verdadeira. Muitas pessoas na época atual em que estamos vivendo estão adorando a Deus por aquilo que Deus tem para dar para elas. Mas nesta lição, mostrando para nós que um espírito regenerado, ele vai fazer com que nós venhamos adorar a Deus por aquilo que Deus é. Ele é Deus, ele é Senhor, soberano e Criador. Outra função essencial do Espírito é a percepção espiritual. A percepção espiritual, como uma das funções essenciais do Espírito, é um atributo, conforme diz aí na nossa revista, é um atributo do Espírito regenerado por Deus. Quando nós temos um Espírito regenerado por Deus, a gente passa a ter essa percepção espiritual. O que é isso? É uma inteligência espiritual, uma perspicácia, a sabedoria espiritual. Nós passamos a enxergar as coisas com mais sabedoria, inteligência no campo espiritual. Isso aí é muito claro. Abre-se um leque, um campo espiritual, e isso torna-se perceptível para todos nós. A gente sabe identificar as coisas também no plano espiritual. E o último aí das funções essenciais do Espírito é refletir Deus. Refletir Deus. Nós passamos a externar essa nova vida que o Senhor ele trouxe para nós, regenerando o nosso espírito. Isso fica evidente. As pessoas que estão à nossa volta vão ver esse refletir Deus através da nossa vida, através do nosso espírito regenerado. E para nós concluirmos a aula de hoje, para nós finalizarmos esta aula, alguns pontos precisam ser destacados após esta lição. O primeiro ponto é que nós necessitamos apresentar a Deus corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Que nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o primeiro ponto que precisa ser destacado nesta lição, após esta lição, é que a gente precisa apresentar a Deus o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, conforme a referência bíblica em Romanos 12, versículos 1 e 2. O outro ponto é amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e purificar-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. O que nós podemos
concluir nesta aula de hoje é que Deus enxerga o ser humano como um ser, como um todo. Deus enxerga não somente o seu espírito, mas Deus enxerga o corpo como a alma e também como o espírito. Ele enxerga o homem como um todo. E nós precisamos apresentar a Deus através do nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Não só apenas devemos cuidar da nossa parte espiritual, mas também da nossa parte material, que é o nosso corpo. O nosso corpo como templo, morada de Deus e Espírito, ele precisa ser cuidado. Muitas pessoas, elas ignoram, dizendo que o corpo é mau e maltratam o seu corpo, mas essa lição mostrou para nós que o corpo ele é importante. É através desse corpo que é manifesto os sentimentos, as emoções da alma. Então Deus não nos vê apenas como um ser imaterial, um ser espiritual, que possui natureza divina, mas nos vê também como um ser humano completo, que possui também a matéria, o corpo. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e cada vez mais procurar santificar-nos, nos separar do pecado, de toda impureza, seja da carne, seja do espírito, e nos aperfeiçoando cada vez mais no temor de Deus. Eu espero ter colaborado com todos vocês com esta aula e ter enriquecido o conhecimento de vocês através da aula de hoje. Desejo a todos vocês um dia abençoado. O nosso tempo já se esgotou, mas que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a tua família. Desejo a todos vocês um dia abençoado e que o Senhor nos abençoe e continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até breve, na paz do Senhor Jesus Cristo. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer
paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós concluímos a lição de número 2, que falou da natureza do homem. Ela trouxe esse tema muito importante, porque tem a ver com a identidade do homem, aquilo que o homem é, como ele foi constituído. Nós vimos então que o homem tem uma natureza física e uma natureza imortal. E Deus capacitou o homem através da natureza física a se relacionar com as coisas criadas, com as coisas deste mundo. E também capacitou o homem com a sua parte imortal, com habilidades, com raciocínio, com vontade, com inteligência e com a capacidade de se relacionar com ele. Então, a lição de hoje ela vai responder uma daquelas perguntas que eu disse lá no início, que fazem parte das perguntas que a humanidade faz, né, em virtude da sua crise existencial, do seu vazio existencial. O homem faz perguntas: de onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou. Então, a lição de número 1, ela respondeu de onde eu vim, né? Qual foi a origem do homem? E essa segunda lição respondeu quem é o homem, como ele foi formado. A maneira sobrenatural, maravilhosa, distinta de como o homem foi criado em relação às outras coisas criadas. Então esse tema é muito importante porque ele te ajuda a resgatar a sua identidade. E na próxima lição, então, nós estaremos estudando a respeito da verdade sobre a queda do homem, né? O que foi a queda? Quais foram as consequências que a queda do homem gerou nesse corpo, nessa alma e nesse espírito? Qual o estado atual da humanidade? Porque o homem hoje tem clamores, tem dores, tem sentimentos pervertidos, tem ilusões, enfim, tudo isso nós estaremos estudando a partir da lição da semana que vem. Ou seja, a partir de agora, nós vamos entender qual é o estado atual da humanidade, né? Em que estado a humanidade se encontra e qual é o destino dessa humanidade, para onde ela caminha. Então, queridos, eu convido você a não perder nenhuma dessas lições. E é importante você saber também que elas seguem uma sequência. Então, para você entender onde nós estamos, volte lá na primeira lição, estude a primeira lição, que ela é o começo de tudo e ela vai te dar uma visão introdutória que vai te ajudar a entender todas as outras lições. Então, eu convido você a não perder nenhuma lição, que você na próxima semana possa estar aqui conosco novamente, porque daqui para frente nós vamos entender muitas coisas que acontecem ao nosso redor, dentro de nós mesmos, conosco, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, a partir da lição da semana que vem. Tá bom, queridos? Eu aguardo vocês então, e eu desejo nessa manhã que o Senhor Jesus recompense, te fortaleça, te coloque de pé, que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, porque se você entender essas verdades, você entenderá que você não está só, que a sua vida tem propósito, que nós caminhamos para uma linda promessa que nos aguarda. Tá bom, amados? Fique com o Senhor Jesus, tenha um bom domingo, um bom descanso, e que tudo que você faça daqui para frente seja para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe.